2 Coríntios 3:2 diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Sabe, uma das maneiras de a gente honrar a Deus é a gente ser o que Deus chamou para a gente ser. A gente sempre tenta ser alguma coisa. Eva também caiu na tentação de querer ser alguma coisa. E quando a serpente disse: se você comer desse fruto, você será. Eita! Aí pegou as emoções de Eva, porque ela não estava satisfeita com quem ela era. Ela estava desejando ser alguma coisa que ela não era. Então ela abraçou o futuro em vez de abraçar a eternidade onde ela já estava. Lembre-se que quando Eva estava na terra, não havia passado, presente e futuro, só havia o tempo eterno. Mas Eva e Adão estabeleceram o futuro. Ela chamou o futuro para aquela situação. Porque quando a serpente diz a ela: se você comer do fruto, você será. Então ela abraçou e disse: agora eu preciso ser. No que ela abraçou, ela chamou outra coisa, gente. Porque quando a gente chama o futuro, a gente chama ansiedade. Ninguém chama futuro sem chamar ansiedade. Por isso que a palavra do Senhor diz que o nosso tempo é o hoje. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Então o dia para nós é hoje. O dia que Deus tem para nossas vidas é o hoje. E é interessante isso. Por quê? Porque o preocupar com amanhã é que vai impedindo a gente desfrutar o hoje. A Bíblia diz: basta para cada dia o seu mal. A Bíblia diz que a gente deve remir o tempo, porque os dias são maus. Família, quantas vezes a gente está aprisionado? Quantas vezes a gente está vivendo uma vida que a gente não revela a glória de Deus? A gente está tão preocupado com a nossa própria vida. Hoje eu estava, de manhã cedo, eu saí de bicicleta e eu vi um casal com a Bíblia na mão, lá nas ruas de trás, lá de Candeias. Estavam indo para a igreja, e eu não sei qual era a igreja, mas eles estavam com a Bíblia na mão. E tinha pessoas assim na calçada, que situação de risco, situações vulneráveis, mas eles estavam ali tão entretidos, conversando com a Bíblia na mão, conversando sobre um apartamento, conversando sobre tantas coisas ali. E eu puxei aquilo para mim, me pedindo ao Senhor perdão. Quantas vezes a gente tem uma cara de crente, a gente tem uma Bíblia, a gente tem o perfil de cristão, mas a gente não se apercebe das coisas que estão em nossa volta. A gente fica aprisionado só na próxima coisa que a gente vai ter. Meu Deus, o mais importante ali é a vida. A gente ora para Deus colocar pessoas no nosso caminho. A gente ora para ter encontros de Deus na nossa história. A gente ora para a gente se envolver com pessoas que vão conhecer a Cristo, porque esse é o nosso grande chamado: pescar vidas, levar vidas a Cristo. O propósito da nossa história é esse. E quando a gente não vive esse propósito, a gente é roubado. Não é verdade? A gente acaba sendo roubado do propósito. A gente acaba sendo, neutralizado. Eita Deus. E quantas vezes a gente está neutralizado? A gente vem aqui, presta o serviço, desce do altar, nem lembra mais. Talvez você entre na igreja, saia da igreja, nem lembre mais. A gente vai ficando perdido em tantas coisas, em tanta agenda, que a gente esquece de ser uma carta escrita. O Senhor falou aqui tão claro. Às vezes a gente está tão preocupado de dar uma carta de recomendação. Eu tenho uma carta de recomendação. Mas Paulo, quando está falando da igreja apostólica, ele fala: nós somos a carta escrita. Quando você é a carta escrita, você não precisa que ninguém escreva nada a seu respeito. Quando você é a carta escrita, não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, porque você já é a carta escrita do Senhor. Então o inimigo muitas vezes quer nos neutralizar através disso. O inimigo muitas vezes quer ir contra a nossa identidade, para a gente, a gente esfriar, para a gente enfraquecer, para a gente ser roubado das coisas que Deus tem para nós. O maior ataque do inimigo é contra a nossa identidade. É por isso que a identidade dessa nossa era está sendo muito atacada. Porque a identidade da nossa era, a gente tem se perdido quem a gente é, não é? Quando a gente é criança,
a gente ia todo mundo junto para a mesma igreja. Eu me lembro que eu pequena, todo mundo ia junto, né? Hoje a gente vive dias que a gente está desassociando. Foi feita uma pesquisa que as pessoas não estão mais convivendo com as famílias. Cada dia mais as pessoas estão morando sozinhas, apartamentos menores, perdendo o referencial de família. Não é? Hoje em dia, a comunhão, ela está muito mais direcionada ao lugar onde eu moro, ao lugar onde eu estou trabalhando, e ali a faculdade que eu vou. Então, eu me relaciono naquele ambiente, mas não tem mais aquela coisa daquela igreja de todo mundo junto, da casa da vovó todo mundo junto, dos finais de semana todo mundo junto, porque as famílias foram para as cidades grandes, viajaram, foram para outras capitais, e a gente foi perdendo, e quando a gente perdeu isso, a gente também perdeu um pouco a nossa identidade, a gente também perdeu um pouco quem a gente é. Porque por mais que você seja de uma família, se você não está com ela há 20 anos, você não convive, você não tem mais as características da família. Você não tem mais a cultura da família. Você foi perdendo a cultura. E às vezes, a gente também está perdendo a cultura do céu. A gente está perdendo a cultura que o Senhor quer que a gente guarde. A essência. A Bíblia diz, não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. O que é isso? Isso não, aí pode parecer que se choca quando Pedro diz, se livrem das vãs tradições herdadas de vossos pais. Uma coisa é os marcos. O marco fala do caráter, fala da integridade. As tradições falam da religiosidade. A religiosidade a gente se livra, mas o caráter a gente guarda. A integridade a gente preserva. E aí a gente vai andando na cultura do céu e não na cultura dessa terra. Porque a cultura dessa terra está cada vez mais demoníaca. Lembre-se disso, a sabedoria do alto, ela é justa, ela é pura, ela é tratável, ela é cheia de bons frutos. Mas a sabedoria dessa terra é animalesca e diabólica, é o que a Bíblia diz. E quando a gente não está na nossa natureza em Cristo, nós estamos na natureza do homem carnal, nós estamos na natureza diabólica e carnal. E ela é egoísta, ela é competitiva, ela é cheia de comparação. Mas a sabedoria do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é tratável. Então o que nós precisamos fazer é trazer a cultura do céu para a terra. Muitas vezes a gente está tentando resolver a terra com a terra. Nós não conseguimos resolver a terra com a terra. Nós só podemos resolver o mal com o bem. Nós só podemos resolver porta larga com porta estreita. Nós só resolvemos bodes com ovelhas. Nós só podemos vencer o mal com o bem. Então, nós precisamos de uma cultura contrária à cultura que está acontecendo na terra. E para isso a gente precisa saber quem a gente é. Porque se a gente não souber quem a gente não vai implantar a nossa cultura. A gente não vai implantar essa cultura em nossos filhos. Os nossos filhos precisam ter uma cultura firme. Os nossos filhos precisam de amor firme. Então, quando a gente não traz isso para o nosso lar e a gente deixa solto, a gente perde a cultura do céu. Me perdi aqui, algo que eu ia falar é importante, mas já vem de novo. Então, quando a gente está lidando com identidade, a gente está lidando com o primeiro livro da Bíblia, com Gênesis. Quando Deus disse para o homem e para a mulher, eu fiz vocês a minha imagem e a minha semelhança, para vocês governarem, para vocês dominarem. Sobre o quê? Governar e dominar. Sobre o quê? Jamais sobre os outros. Jamais dominar um homem dominando outro homem. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. O Senhor não nos fez para dominar uns aos outros. O Senhor nos fez para dominar a terra. Por isso que Adão teve que dar nome aos bichos. Quem deu nome aos bichos foi Adão. Porque tudo que você dá nome, você é o dono. Quando uma criança nasce, o pai e a mãe dão um nome. Por quê? Porque a criança pertence ao pai e à mãe. Ainda que seja herança do Senhor. Mas Deus confiou o pai e a mãe. Você dá o nome. Quando você abre uma empresa, você dá um nome. Quando você tem um projeto, você dá um nome. Por quê? Porque você vai governar o que você dá nome. Deus mandou Adão dar o nome. Porque Deus queria que Adão e Eva governassem. O quê? A terra, o mar e o céu. Tudo que rasteja, tudo que se move,
e tudo que voa. Então Deus estava dizendo para o homem e a mulher: vocês têm uma identidade para dominar e governar a terra, o céu e o mar. Deus deu autoridade. Você acha que o avião voa por quê? Porque Deus deu autoridade ao homem para fazer aviões. Porque se Deus não tivesse dado sabedoria ao homem para fazer avião, não tinha avião. Porque Deus deu capacidade. Então, se Deus deu capacidade para o homem levantar um avião, como Deus não daria capacidade para você cuidar, guardar e liderar a sua casa? Guardar e liderar os ambientes que Deus está lhe confiando, as terras que Deus está lhe confiando. A Bíblia diz: aonde eu colocar a planta dos meus pés, é território do Senhor. O que é que Deus estava dizendo? Os homens são expansionistas. Nós somos colonizadores por natureza. Nós somos colonizadores de natureza. Josué e Caleb foram os grandes colonizadores. Eles conquistaram terras, povos, trouxeram a cultura, porque Deus mandou um povo sair do Egito e ir para Canaã, que era praticamente a viagem do mundo inteiro conhecido da época. Porque Deus queria colonizar a terra. Porque Deus queria que todos conhecessem o Deus de Israel, Yahvé. Deus estava colonizando a terra. Quando eu e você nos movemos daqui para uma faculdade, daqui para uma feira, daqui para o Rio de Janeiro, daqui para os Estados Unidos, sabe o que Deus está fazendo? Deus está usando você para colonizar a terra. Então você entra no avião, senta junto de alguém, você tem que colonizar. Você vai para a fila do avião, você coloniza. Você vai entregar o seu bilhete, você coloniza. Aonde você vai, você está colonizando. As suas idas e vindas é para dar glória a Jesus. Você não viaja, mas a gente está tão preocupado em viajar para chegar, correr para chegar, não é? A gente está tão preocupado como Eva. Se eu comer disso aqui, eu vou ser isso aqui amanhã. Se eu comer desse fruto aqui, eu vou ser o que eu desejo ser. Então eu não sou ainda, mas eu posso ser. Só que Deus não fez ninguém que ainda não é. Deus já fez todo mundo que já é. Professora Regina Selle está no templo. Oh, glória! Esse glória dela, eu sinto falta. Eu amo demais. Então, a ansiedade humana é para não se satisfazer com quem você é. Então, o inimigo, ele quer lançar na nossa identidade. Eu sei, gente, que aos 18 anos eu tive uma crise de depressão. Porque a minha linhagem paterna tinha crise de depressão. Então eu estudei muito para passar no vestibular, passei em 3 faculdades, mas depois eu tive crise de depressão. E eu sabia que quem está sabe como é difícil. E a tendência é o isolamento. E foi isso que a serpente fez com Eva. Ele isolou ela e botou uma interrogação sobre a identidade dela. Quando ele colocou a identidade dela em cache, aí ela disse: eu não sou ainda, mas se eu comer eu serei. E aí ela vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque até então o homem não conhecia o pecado. Até então o homem não conhecia a maldade. Até então o homem não conhecia a rivalidade. Até então o homem não conhecia a competição. Até então o homem não conhecia divórcio. Até então o homem não conhecia pedofilia. Até então a terra não tinha furacão nem tsunami. Mas quando Eva, que era para dominar e governar, que eram para ser guardiões do jardim, saiu da sua posição para tentar ser o que não era, abriu a porta para o inimigo. E nós abrimos a porta para o inimigo todas as vezes que você não se contenta em ser quem Deus chamou você para ser. Nós não temos a bênção amanhã. Nós já nascemos abençoados de fábrica. Quando eu era uma substância informe, no ventre da minha mãe, o Senhor já escreveu todos os dias da minha vida.
Então eu não estou tentando pregar aqui para ver se vocês me aprovam. Até porque se me aprovar ou não desaprovar, eu vou ter que fazer isso, porque é isso que Deus mandou eu fazer. Nem sempre é o mais confortável. Hoje eu cheguei e disse assim: Fofinho, por favor, prega tu hoje. Hoje eu estou assim, é o último aniversário de Nathalie em casa, né? Eu estou assim, a mãe está com o coração mexido. Eu estou querendo curtir minha filha. Aí eu disse: não, no próximo domingo sou eu, é você. E eu disse: ok, Senhor. Pois nem todo dia a gente quer fazer as coisas que Deus manda a gente fazer. Mas eu não vou ceder de fazer o que Deus me mandou, a despeito de como eu me sinto. Porque meus sentimentos podem esperar, mas a minha obediência não pode. A minha obediência é pronta. A nossa obediência tem que ser pronta. Então, havia 2 árvores no jardim. Uma árvore era do conhecimento carnal, maligno. A outra era da sabedoria do alto. Deus não queria que o homem e a mulher provassem daquilo. Deus não queria, mas Ele foi ali, por quando colocou dúvida sobre a verdadeira identidade. Sabe a maior hora que o inimigo vai lhe atacar? Na sua identidade. Porque se atacar na identidade, compromete o propósito. Onde é que o inimigo queria atacar Jesus? Na identidade. Se você é mesmo filho de Deus, pode pular aqui desse lugar. Transforme essas pedras em pães. Foi a conversa do diabo, a mesma conversa dele com Eva, foi a conversa dele com Jesus. Se você é mesmo filho de Deus, quer dizer, Jesus já ouviu o tempo todo que ele não era o filho de Deus. Jesus foi criado debaixo do estigma dele ser filho da porneia, do adultério. E quando Satanás faz isso, se Jesus não estivesse na sabedoria do alto, ele estivesse na sabedoria carnal, ele dizia: quer saber? Vou transformar agora. Eu vou transformar num dinossauro para lhe engolir, Satanás. Eu não vou transformar em pão, não. Eu vou fazer um dragão aqui e vai lhe engolir. Mas Jesus não saiu da posição. Por quê? Porque Jesus não tinha crise de identidade. Quando a gente não tem crise de identidade, sabe o que é não ter crise de identidade? Se você me amar, eu vou agradecer. Mas se você não me amar, eu vou prosseguir. Se você me apoiar, vai ser melhor. Mas se você não me apoiar, eu vou continuar. A crise de identidade da gente torna a gente vulnerável ao que as pessoas pensam. Torna vulnerável como as pessoas nos veem. Torna a gente vulnerável como a gente acha que as pessoas deveriam nos tratar. Mas o Senhor não nos mandou nos preocuparmos com isso. O Senhor disse que a gente bastava confiar nele, que Ele cuidaria da gente. Como eu disse domingo passado, bondade e misericórdia vão nos seguir. Se eu tentar voltar atrás, bondade e misericórdia não vai deixar eu voltar atrás. Por quê? Porque eu estou avançando para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. A identidade é o lugar mais perigoso e é o lugar onde o diabo está mais batendo em nossos dias. Os nossos jovens não têm identidade, as crianças estão perdendo a identidade, os casais estão perdendo a identidade do casal, a identidade da família, a identidade da igreja. Meu Deus, isso chegou à igreja, claro, porque se os pastores não têm uma identidade bem formada, gente, eles vão botar a música americana, eles vão botar os nomes americanos. Não estou xingando ninguém, mas eu estou dizendo, gente, que o nome tem que ser o nome que o Nordeste entenda. Tem que ser um nome que quem passa na rua, o vendedor de pipoca e o juiz entenda. Tem que ser um nome que a terra entenda. Eu não posso falar com meus filhos em inglês quando são pequenininhos. Sabe por quê? Porque eles não vão entender. Eles precisam ouvir eu te amo. Eles não podem ouvir uma outra língua, porque eles têm que ouvir a língua materna. Porque essa foi a visão de Lutero, trazer a Bíblia para a tradução em alemão. Trazer a Bíblia para a tradução em alemão. Por quê? Para o povo ouvir a Bíblia. Para o povo entender o que estava sendo pregado. Porque a Bíblia estava no latim, eles não entendiam o que era falado. E eles não podiam ser transformados. Por quê? Porque eles não entendiam. E quando a gente não tem identidade, a gente pega a identidade dos outros e a gente acaba sendo qualquer
qualquer coisa, porque quem não sabe o que é, pode ser qualquer coisa. E às vezes vai ser muito duro a gente ser quem Deus nos chamou para ser. Foi muito duro para Lutero ser quem Deus chamou para ele ser. Foi muito difícil para Daniel, para Esther, para Abraão, para Davi, para José. Não foi fácil. Mas desde quando tem que ser fácil algo que a gente vai fazer com Jesus? Desde quando vai ser fácil algo que eu vou precisar depender do Espírito Santo para fazer, porque sem Ele eu não consigo fazer? Porque se for para ser fácil, você faz só. Mas se é para fazer difícil, você só pode fazer com Jesus. Por que Deus está dando coisa difícil para você fazer? Por que Deus está dando um problema difícil para você resolver? Por que Deus está dando uma conta difícil para você pagar? Por que Deus está dando um problema na saúde difícil para você suportar? Porque Deus quer que você dependa dEle. Em nenhum momento Deus queria que a gente tivesse autonomia. Autonomia. Eu mesmo tenho direção para a minha vida. Deus nunca quis a gente tomando decisões sem Ele. Ele não quer a gente robô. Senão Ele teria criado robôs. Mas Ele quer que a gente seja filho. E filho depende do Pai para tudo. Porque nós queremos ser como Eva e Adão, que quiseram ter autonomia para decidir a vida. Se você comer disso aqui, você vai ser tão sábia, sabedoria da terra mundana, né? Você vai saber como Deus sabe. A mesma rebelião que o diabo implantou no céu, ele implantou no jardim do Éden. E quer implantar na sua casa, na igreja, no governo, no Brasil, onde tiver gente, tem Satanás tentando levantar rebelião. Gente, rebelião é próprio do sistema mundano, caído da Babilônia. Se tem um patrão, tem algum empregado que vai ter rebelião com esse patrão. A criança é criada em casa com todo amor. De vez em quando a gente tem que corrigir, porque ela tem rebelião contra os pais. Quem é diretor de escola e professor de escola sabe o que eu estou dizendo. Tem aluno que tem rebelião. Você vai trabalhar no órgão público, tem um chefe e tem os rebeldes. Aonde tem governo, tem rebelião. Porque isso aconteceu no céu, não vai acontecer aqui na terra. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, da maldade. É a sabedoria terrena, animalesca, competitiva, de rivalidade. Essa é a sabedoria. Mas nós, a nossa identidade tem que ser maior do que as coisas da terra. Primeira coisa, eu não sou daqui. Primeira coisa, família, nós não somos daqui. Olha, não é porque você está demorando muito tempo aqui que você é daqui. Tem gente que já passou dos 50 anos, já está pensando que é daqui. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que nós somos forasteiros. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. A Bíblia diz que nós não somos daqui. Então você é um ET. Você não é daqui. É por isso que você não se encaixa. A maioria das nossas orações é: Senhor, por favor, eu quero me encaixar. Eu quero dar certo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo na terra. Tudo lugar que você devia ser peregrino. Tudo lugar que você deveria ser forasteiro. Você quer dar certo para a terra? Ou você quer dar certo para a eternidade? Porque se você der certo para a eternidade, algumas coisas você não vai dar certo na terra. Porque eu não posso me encaixar num lugar que não me pertence, que eu não sou dele. Um dia eu vou governar aqui, você também. Um dia você vai governar essa terra com Jesus. Mas você não é daqui. Você é de lá, como ele também é de lá. Da mesma forma que Jesus não é daqui, é de lá, nós também não somos. Mas Jesus aprendeu a esperar. E a gente não quer esperar, a gente quer tudo a nossa hora. Gente, um judeu só poderia ser escutado, respeitado, se ele tivesse 30 anos. Não adiantava ter 24 anos, não adiantava ter 28 anos. Um judeu só poderia ser respeitado com 30 anos. Com 30 anos ele está pronto. Aos 7 anos, uma criança conhecia a Torá inteira. Aos 13, eles passam pela emancipação. Aos 30, eles são líderes.
Eles estão prontos para governar. Você vai ver no Gênesis, lá 3, 4, quando começa os filhos de Adão e Eva ter filhos, todos eles vão ser pais depois dos 30 anos. É uma questão judaica, a gente um dia vai entender. Então Jesus, ele teve que esperar o tempo para ficar pronto. Ele esperou 30 anos para viver 3 no ministério. Então Jesus aguardou 30 anos sendo Deus. Ele era Deus. Ele não tinha dúvida da identidade dele. Sabe qual é o problema da gente? A gente quer fazer as coisas sem saber quem a gente é ainda. A gente quer fazer coisas que a gente não está pronto para fazer, porque a gente ainda não sabe quem a gente é. A gente só está pronto para fazer algo quando a gente sabe quem a gente é. Então você tem que ter certeza de quem você é em Cristo. Você tem que ter certeza da sua filiação, que você pertence a Ele, que você é dele, para você não cair na tendência que Eva caiu. Se eu comer isso aqui, eu vou dar certo. Se eu fizer por isso aqui, eu vou dar certo. Meu futuro vai estar certo. Calma. Evangelho não é risco de danos. Eu não entrei no Evangelho para risco de danos. Eu entrei no Evangelho para viver ou para morrer. Seja pela vida ou pela morte, eu vou glorificar o nome do Senhor. Evangelho não é risco de danos para quem se drogou, para quem se divorciou, para quem deu errado. Aí parece que a gente entra no Evangelho para ser crente de segunda categoria. Deus não tem crente de segunda categoria, porque Ele faz nova todas as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se faz novo. O Evangelho não é risco de dano para você, é novidade de vida. É novidade de vida. Nós não estamos nisso aqui brincando, gente. Nós estamos aqui porque é o caminho, é a verdade e a vida. Tudo vai passar, as torres gêmeas caíram, nações vão cair, os bancos vão quebrar, os poderosos vão se quebrar, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Porque eu já fui moça, agora sou velha, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Até porque 1 de João 5,18 diz que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Eu não tenho dúvida disso, senão eu não pregaria assim. Se eu tivesse dúvida de alguma verdade, eu não seria profissional de igreja. Eu não prego por profissionalismo, eu prego pela verdade do Espírito. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Não há outro caminho, família. Por que a gente está perdendo tanto tempo tentando ser o que a gente não precisa ser e deixando de ser o que a gente já é? Meu Deus. Por que eu quero ser o que eu não sou, se eu já posso ser quem Ele diz que eu sou? Porque eu perco tanto tempo para agradar pessoas que eu não conheço, pessoas que não me importam, pessoas que eu nem quero andar com elas, tentando ser para elas alguma coisa, quando eu já sou. Eu não oro para Deus abençoar meus filhos. Senhor, abençoa meus filhos. Não, porque Deus já abençoou. Eu oro para eles permanecerem em Cristo. Eu não fico orando, Senhor, por favor, abençoa minha filha, porque eu sou burra, A palavra do Senhor diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu vou ficar de ladainha com o Senhor. Deus já abençoou. Eu falo, Senhor, que a identidade e o propósito seja revelado na vida deles. Que a tua identidade seja revelada na vida deles. Que abençoados já são, de fábrica. Já foi fabricado na bênção. Então a gente tem que clamar para que a verdadeira identidade floresça. Mas quando nossos filhos nos veem correndo para ser algo que a gente não precisava ser, vai ficar muito difícil deles serem o que Deus quer que eles sejam.
Se a gente ficar lutando, nossos filhos vão entender, meu Deus, eu só vou ser alguém se eu me formar. Eu não sou contra se formar, gente, pelo amor de Deus. Está aqui alguém que tem 2 formaturas, eu não sou contra. Mas a minha identidade não passa pela formatura, porque eu não me apresento nem como pastora, nem como bispa, nem como apóstola, nem como nada. Eu sou Cristo de Jesus. Para os íntimos, eu e fofinho, é fofinhos. E parece que todo mundo é íntimo. Então, por quê? Porque as coisas, elas não têm primazia antes de quem eu sou em Cristo. Então, mas se nossos filhos entenderem que se eles se formarem, eles vão ser alguém. Se eles conquistarem a medalha na escola, vão ser alguém. Se eles conquistarem a medalha nos esportes, se eles conquistarem isso e aquilo. Gente, quando eles crescem, a gente fica louco, porque estão tudo despirocado. Mas a gente despirocou quando eram crianças. A gente despirocou criança, porque a gente não diz que eles já têm valor e que essas coisas vão acrescentar a alegria na vida deles, comemorações, celebrações, mas que o valor deles não estão nem na roupa que veste, nem onde moram, nem na medalha que ganham e nem no QI que tem, porque eles já são escolhidos. A gente precisa salvar nossos filhos. Parem de dar ritalina aos profetas. Parem de dar ritalina aos profetas. Ah, seu filho não se encaixa. Meu filho não é Lego. Lego é que encaixa. Meu filho não veio para se encaixar. Meu filho veio para representar, ser colonizador. Pode ser como for, pode ter a maneira de ser diferente. Sabe por quê? Porque a gente não está criando um robô. Tem que ter identidade. A gente não abre espaço para originalidade. Porque todo mundo tem que ser assim. Vai lá e come daquela árvore. Porque você tem que pensar daquele jeito, tem que fazer daquele jeito, tem que se mover daquele jeito. Não! Deus gosta da multiforme sabedoria. Deus gosta do som do Nordeste. Deus gosta de oxente manhinha. Deus gosta de tapioca, de cuscuz, macaxeira com charque. Deus gosta, gente. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vamos parar de copiar. Vamos parar de fazer tudo que os outros estão fazendo. Porque Deus gosta do Nordeste. Deus gosta da nossa ginga, do nosso jeitinho, porque a gente dá tudo um bichinho, vem cá, bonitinho, mãinha, painho, vozinha. Deus gosta disso. Por que a gente tenta ser o que não é para agradar quem nem se importa com a gente? Por quê? Se é tão legal ser a gente. Quando você abraçar a sua identidade, você vai descobrir seu propósito. Quando você abraçar a sua identidade, uma identidade que já foi formada em Cristo, uma identidade que já foi declarada por Ele, com certeza o nosso propósito vai ser revelado. A gente honra a Deus sendo o que Ele nos chamou para ser. A gente honra o Senhor sendo o que Ele nos chamou para ser. Sabe, você é alta, amém, baixinha, linda, fofa, cabelinhos assim, do jeito assim, calminha, agitadinha. Sabe, Deus sonhou com isso. E quando a gente tenta se encaixar, a gente perde o melhor. A gente perde a nossa história. A Bíblia fala em Mateus 5, 14 e 16. Deus diz assim sobre nós: vós sois a luz do mundo. Eu amo isso aqui, porque diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Quando eu brilho, eu honro a Deus. Quando eu dou certo em algo, eu estou honrando a Deus. Quando eu estou feliz, cumprindo o meu propósito, eu honro a Deus. Quando eu estou feliz aqui no Brasil, agora nesse momento, aqui em Recife, Pernambuco, com Tubarão, com trânsito, com tudo que tem, com João Campos, eu estou honrando Deus. Eu estou glorificando a Jesus, porque Ele tem uma ideia a meu respeito quando pensou em me botar aqui.
Ele tinha uma ideia a meu respeito quando me plantou nessa terra. E por que eu vou querer outro lugar enquanto ele não me leva? Ah, mas eu tenho promessa, mas já levou? Não. Então se não levou, meu irmão, seja fiel. Comece a plantar flores no seu jardim. Deus vai levar um dia? Amém, irmão. Mas planta palmeira aí, uns pés de carambola, acerola, saputi, cajá, maracujá. Planta aí um negócio. Faz um projeto aí com as crianças. Ajuda aí um tanto. Vem aqui na igreja ajudar no projeto. Vai lá no Marco Zero. Bota um dinheirinho para fora para fazer o jantar do dia 9. Sabe? Faz o melhor onde você está e não onde você queria estar. Porque quem é fiel no pouco, Deus acrescenta no muito. Não, mas eu queria isso. Mas você quer isso, mas você ainda não foi fiel. É o seguinte, lá em casa eu até estava dando bichinho de estimação. Vai crescer, começa a cuidar do cachorrinho, do gatinho, da planta, do quarto. Começa a cuidar, porque você mostra que você pode cuidar de coisas maiores quando você cuida de coisas menores. Na igreja, todos os nossos filhos foram cuidar das crianças, limpar a igreja, pintar a igreja, limpar pedra, tirar mato, carregar pesado. Sabe por quê? Porque quem é fiel no pouco, no muito acrescenta. Quando eles chegam de férias, a primeira coisa que eles fazem é vir cuidar da igreja, cuidar das luzes, a fazer isso, ajeitar isso. Sabe por quê? Porque é de pequenino que se torce o pepino. Ensina teu filho no caminho que deve andar, e ao crescer não se desviará dele. Pode estar em Dallas, pode estar na Itália, pode estar em Campinas, onde tiver, eles se socam dentro da igreja e vão trabalhar. E vão fazer isso por prazer, por amor, sem visando nada. A gente tem que ter essa coisa, a gente tem que brilhar. A gente glorifica a Deus quando a gente brilha. Minha irmã, não tenha vergonha, brilhe. Para a mulher é mais fácil, que a gente gosta de tudo que brilha. Dourado, plumas, paetês, sandálias com taxas, né? A gente gosta, mas a gente tem que entender que esse brilhar é muito maior do que isso. Às vezes a roupa brilha tanto, mas o irmão não brilha. Então, deixe Jesus brilhar, para que as pessoas vejam suas boas ações e glorifiquem a Ele. Agora o irmão é competitivo, raivoso, rancoroso, mal resolvido, encrenqueiro. Aí acontecem os problemas, não vai no irmão que está ofendido, não vai no irmão que está chateado, fica chateado, enrustido, não resolve nada, não pratica as coisas mais simples do Evangelho. Antes de dar a tua oferta no altar, vai no teu irmão e se reconcilia com ele. Ô bênção, toda vez tu vem aqui na frente e tu não resolve teus problemas com teus irmãos e continua vindo aqui na frente. Está com problema? Resolve, irmão. Não entendi aquilo, porque tu fez. Por que a gente não glorifica a Deus, envergonha o diabo, resolvendo nossos problemas aqui na terra? Por que os irmãos envergonham Deus indo a juízo quando deveriam resolver tete a tete? Vocês acham que a igreja não é capaz de resolver seus problemas? Precisa chamar uma pessoa de fora, um juiz de fora, para resolver nossos problemas? Sabe o que é isso? Raiz de orgulho. Conversa de Eva com a serpente. Toda vez que a gente se acha muito, a gente não consegue resolver nossos problemas. A presunção é uma desgraça na vida do crente. Porque ele acha que sabe mais, que conhece mais. E aí ele não consegue se humilhar. Irmão, vem cá, eu te machuquei, me perdoa. E vem cá, tu tá chateado comigo, por que tu tá botando cara feia para mim? Ah, não tá botando cara feia não, é só dor de cabeça, dor de barriga, dor de dente. Hoje então tá resolvido, a gente é amigo de novo, glória a Deus, amém. Acabou. Meu Deus, isso é tão simples. Aí vai para casa, aí cria um demônio aqui dentro, feito uma lombriga. Fica todo dia criando a lombriga demoníaca, todo dia carregando a lombriga, todo dia o bucho incha, a cara fica grande, feia, estoura uma espinha, dá sebo no ouvido, creca na cabeça, a unha fica cravada, porque cheio de coisa ruim dentro que não botou para fora. E ainda vem aqui na frente ofertar e ainda tem coragem de cear. Oh, raça de víbora. A gente é crente. Crente resolve as coisas. Crente perdoa.
Crente se reconcilia. Crente não leva nada para casa, não deixa nada mal resolvido. Hoje dá oferta, vai lá resolver. Brilhe, volte a brilhar, meu irmão. Você não está precisando de harmonização facial. Você só está precisando se livrar dessa raivosidade, dessa raiz de amargura. Crente, tu fica feio quando tu fica amargurado. Perdoe. Meu marido disse que eu tenho tendência de procurar as coisas em mim. Ele disse, tu já está aí procurando, tu já acha que tu é culpado. Sofinho, eu parto do princípio que eu sou o problema. Depois que eu vejo que eu não sou, aí a solução aparece. Porque o maior problema é se eu for o problema. Se eu resolver acabou, Deus resolve o resto. Agora, você domina seus demônios. Caim, o pecado jaz à tua porta. Vou chamar o pastor para resolver, Caim. O pecado jaz à tua porta. Faça um curso de teologia para ganhar um diploma, Caim. O pecado jaz à tua porta. Toma um Rivotril. Caim, o pecado jaz à tua porta. Assuma um ministério para ninguém perceber, para você ficar importante na igreja. Foi isso? Não, que foi a conversa de Deus com Caim? Caim, o pecado jaz à tua porta, compre a ti e dominá-lo. Tchau. Deixa eu dizer uma coisa a você. Seus demônios, vocês dominam. Eu já estou dominando meus demônios, e não são muitos, e não são poucos. Já dá um trabalho desgraçado para eu dominar meus demônios. Você quer que eu vá dominar os seus? Não, Deus não ia fazer isso com ninguém. Ele diz, cada um domine o seu território. O gigante é seu. Você governa, você domina. Agora é engraçado, demônio você não quer dominar, mas quer dominar as pessoas. Quer dominar A, B, C, quer dominar a mulher, quer dominar o marido, quer dominar todo mundo. Por que a gente não começa pelo começo, dominando os demônios que estão na nossa porta? Porque se você resolver os demônios, as bênçãos vão descer. Olha, só uma pessoa não ter demônio no rastro já é uma bênção. Sabe o que Jesus disse? Eu não tenho nada dele. E ele não tem nada de mim. Por isso que Jesus venceu todas as batalhas. Ele não tinha nada dos demônios e nem os demônios tinham nada dele. Porque ele disse assim, eu vi Satanás caindo do céu como raio. Aí Jesus disse, mas eu não tenho nada dele, não tem nada de mim. Pode pipocar o raio aí. Gente, pode dar terceira guerra, pode dar Lula de novo na cabeça, pode dar o que der, pode vir comunismo, socialismo, pode vir uma explosão, pode vir o que for. Se você estiver em Cristo, você é mais do que vencedor. Deus não está com problema com política não, gente. Tu acha que Deus está com problema com política? Deus está tratando tudinho. Está tratando com Lula, está tratando com Bolsonaro, está tratando com todo mundo, que é tudo dele. Tudo por um grande propósito que Deus tem. Deus só está com problema com uma coisa no Brasil, é com a igreja. O que interessa para Deus no Brasil não é Brasília. O que interessa para Deus no Brasil não são os políticos. Não é os shows. Não é o joguinho beta no celular. Não é o banco master que quebrou, arrebentou agora tudo, vai dar uma quebradeira nos bancos. Não é nada disso. Deus não está com problema nas coisas que estão fora. Deus só se preocupa com uma coisa, com a noiva dele, está pronta. Você acha que Deus está em crise, é? Deus não está em crise. Deus está apertando a noiva para ela ser pura, justa, sem ruga, sem mácula, para que ela diga junto com o Espírito e a noiva dizem, vem. A igreja não está dizendo vem. A igreja não está dizendo vem. A igreja está preocupada com as coisas dela. Está preocupada com coisas que não são eternas. E Deus está apertando a igreja para que ela possa dizer junto com o Espírito. Porque o Espírito já está dizendo vem, vem, vem. A igreja tem que começar a dizer vem, vem, vem. Ó Senhor Jesus, Maranata, ó, vem Senhor Jesus. Você só tem saudade de quem você é apaixonado. Se você não é apaixonado, você não tem saudade. Tem saudade de mim não é apaixonado. Tem que ter saudade, saudade de paixão. A gente tem que voltar a ter saudade de Jesus. Se relacionar com Ele, pensar nele.
Quanto tempo a gente gasta pensando em Jesus? Eu estava hoje, minha gente, Deus fala muito comigo andando de bicicleta, por isso que eu gosto de andar só. Eu estava andando hoje de bicicleta e eu estava pensando, pelo amor de Deus, lacraram aqui, negócio sério. Eu estava pensando hoje, quanto tempo a gente gasta pensando em Jesus? Porque Jeremias 29:11 diz: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Primeiro, eu só posso desejar as coisas certas se eu estiver num relacionamento íntimo com Jesus. Senão eu vou desejar as coisas erradas. Eu vou tentar correr, eu vou fugir da obra, eu vou ficar doente, eu vou ficar... Então eu tenho que ajustar meus pensamentos às coisas do alto. Pense nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Irmão, pense nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Irmão, 2 Coríntios 3:18, com o rosto desvendado nós contemplamos a glória do Senhor e somos transformados segundo a sua imagem. Você quer pensar nas coisas do alto, pensar em Cristo, contemplar Cristo, você vai ser transformado. Mas a gente pensa pouco em Jesus. A gente pensa pouco nas coisas do alto. Eu sei porque eu estava andando de bicicleta hoje, e de vez em quando vinha um pensamento, uma preocupação, uma coisa vinha na minha mente, de novo, Cristo. Aí eu conseguia. Aí eu ficava cantando um corinho. Aí daqui a pouco o mesmo pensamento voltou a martelar a minha mente. O mesmo, gente. Pense na guerra que foi. Isso num período andando de bicicleta. E eu, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Até que eu fui vencendo a preocupação, vencendo a ansiedade. Por quê? Porque o inimigo vai tentar fazer isso com a gente. Então eu pensei, meu Deus, eu tenho que pensar mais nas coisas do céu. Eu tenho que pensar mais nas coisas da eternidade. Quando Abraão estava bem preocupado lá em Gênesis 15, aí Deus disse assim: Abraão, sai da tenda e vai contar as estrelas, porque vai ser assim a tua descendência. Abraão estava dentro da tenda preocupado. Meu Deus, eu tenho que pagar o banco. Meu Deus, eu tenho que levar o carro para lavar. Meu Deus, a areia do gato está cheia de cocô, eu tenho que jogar fora. Meu Deus, eu tenho que fazer o café da manhã, fazer o almoço, fazer o jantar, limpar aquilo, atender tal pessoa essa semana, viajar, voltar, pregar não sei aonde. Aí Deus: para, Abraão. Sai da tenda, Abraão. Aí Abraão saiu da tenda. Olha para cima, Abraão. Abraão olhou. Conta, Abraão. Aí Abraão começou a contar. Aí ele se apercebeu que ele estava com a visão limitada dentro da tenda. Irmão, às vezes a gente está tão dentro de uma tenda, tão dentro de um problema, de uma ansiedade, de uma preocupação, que Deus está chamando a gente para sair da tenda para contar as estrelas. Sabe, sai da tenda. Sai da tenda. A gente às vezes fica obsessivo pelo problema. A gente toma forma do problema. A mulher ficou viúva, então ela é viúva. Para onde vai, ela vai viúva. Viúva, vem cá. Porque ela incorporou. Às vezes a gente incorpora alguma coisa na nossa vida. E a gente precisa de, aqui no Universal, mas uma sessão de descarrego. A gente às vezes precisa descarregar a cara da última estação. Quando Noemi falou com Ruth, viu que Boaz estava com 2 olhos compridos para Ruth. Aí Noemi disse: Ruth, tira a veste de viuvez. A sogra de Ruth entendeu que a bênção só poderia chegar se as vestes da viuvez fossem tiradas. Meu irmão, está na hora de tirar as vestes do passado. Está na hora de tirar as vestes do que já foi. Está na hora de limpar isso da sua história. Até quando? Veja, eu estou vindo pregar de bermuda, eu nunca fiz isso. Eu estou fazendo alguma coisa nova. Meu marido disse: o que é isso? Isso é bermuda, fofinho, para o calor. Porque a saia é perigoso no altar, porque a pessoa diz: baixa, levanta, prende o broche, traz o pano. Aí se agora, com bermuda não tem problema. Sabe, Deus nos convida às vezes para sair da caixinha. Meu irmão, você não é boneca para dormir na caixinha.
Está na hora de sair da caixinha. Está na hora. Noemi cantou a bola antes de Ruth. Noemi disse: tira as vestes da viuvez, se unge e se perfume. Mas não disse o que ia acontecer. Deus às vezes está pedindo algo a gente que não disse ainda que vai acontecer. Mas se a gente mudar as vestes, Ele vai fazer acontecer. Aleluia! Oh, glória! Você tem que estar pronto. Deus pediu, faça. Eu não estou entendendo nada e eu não quero entender, eu só quero crer. Eu não quero entender, gente. Porque as coisas de Deus não dá para explicar. Por que eu vou me preocupar de entender para explicar se eu não vou explicar para ninguém? Eu não vou explicar para ninguém o que Deus está fazendo. Você está pensando em explicar, é? Se explicar, é racional. Se não explicar, é milagre. Vamos louvar. Consegue louvar comigo? Consegue louvar? Não. Suba alguém aqui para ajudar o menino. Não bota ele nesse estreito, não. A gente vai apertar um louvorzinho aqui. Obrigada, Samuca. Glória a Deus. Que coisa linda. Amém. Agora você segura a onda, tá vendo? Tem que segurar um pouquinho, porque agora eu vou entrar de novo. Eu não consegui nem para o segundo. O segundo diz assim: vós sois o sal da terra. Então, se o primeiro eu sou luz, o segundo eu sou sal. E o sal não pode perder o sabor, gente. A gente não pode. Meu filho, não desça não, meu filho. Fique aqui. Fique aqui, não desça não. Eu gostei demais de você aqui. Pode ficar aqui. O pessoal do louvor pode vir para cá, gente. Pode ficar aqui todo mundo junto, feliz. Glória a Deus. Nessa casa não tem prestador de serviço, é todo mundo trabalhador. Tem prestador de serviço aqui? Tem algum prestador de serviço? Só vem no dia do serviço? Não, aqui é tudo trabalhador, porque a seara é grande, o trabalhador é pouco. A gente vai orar e ele vai mandar o trabalhador para a seara. Glória a Deus. É tudo trabalhador. A prestador de serviço: moço, vem aqui, o ar-condicionado quebrou. Ele vai lá, conserta o ar-condicionado. Relação com cara nenhuma. Não tem amizade. Prestou o serviço, botou o ar-condicionado, tchau, é prestador de serviço. Mas o trabalhador não, ele vem com como é que está a casa, como é que está o vaso, como é que está o fogão, a geladeira. Ele fica e toma conta de tudo, porque ele é trabalhador, ele faz parte. Ele se envolve, ele tem comunhão. O prestador de serviço não conecta, mas o trabalhador é conectado. Eu não sou trepadeira, eu sou palmeira. Vocês já viram uma trepadeira, gente? Vocês conhecem a trepadeira? É porque vocês não gostam de jardim, não, né? Eu gosto muito de jardim, gente, por isso que eu gosto muito dessa igreja. E é porque, eu não sei porque o jardim agora está apagado, fofinho. Não era para estar aceso, né? Está apagado, ó, fofinho, tudo apagado. Que coisa, né? Oxi. Oxente. Tudo apagado. Gabriel, dê a luz aí. Já que você vive fazendo tanto menino, vê se você faz luz também. Uma salva de palmas para Gabriel. Uma salva de palmas para Gabriel. Tá quebrado? Tá consertando fofinho. É. Neemias chegou para botar moral. Agora não bote luz não. É. Gente, mas tirando as brincadeiras, vocês estão vendo alguma trepadeira nesse jardim? Nessa igreja não tem trepadeira. Nessa igreja só tem palmeira. Vocês já viram a trepadeira no jardim? A abençoada da trepadeira. Ela faz assim, ó, gente. Se escora em alguém. Aí aqui escorado na da macieira, da palmeira. Ela fica lá se espalhando. Aí cresce. Aí você diz: que trepadeira grande, que é nada, irmão. É uma árvore que está por baixo, que ela está ali por cima. Aí a trepadeira, gente, ela não tem raiz firme, porque ela só vive se encostando em alguém. Mas a palmeira é plantada na casa do Senhor, sempre verdejante e viçosa. Aqui não tem trepadeira, aqui só tem palmeira. E essa revelação Deus deu no encontro de casais, não foi, Fá? Aí eu disse: meu Deus, como é que eu vou chegar no encontro de casais dizendo: eu quero pregar sobre trepadeira?
fiquei assim, Senhor, tu me bota em cada uma. Aí eu não fiz a pregação não, mas já a próxima vai ter. Minha filha, você é uma trepadeira ou você é uma palmeira? Glória a Deus. Deus é tão bom, faz a gente chorar, rir, deixa a gente tudo bipolar. É porque tem demônio que sai chorando, tem demônio que sai rindo. Por via das dúvidas, vai fazer os dois, né? Teve demônios que eu me libertei rindo para me acabar. Me libertei do demônio da religiosidade que não deixava eu rir. Eu pensava assim, eu quero ser espiritual, vou ficar bem séria. Ficar bem carrancuda, jejuando. Vou usar umas caçolas grandes da minha avó. Aí Fofinho ficou preocupado comigo. O que é que você está se tornando? Aí eu disse, eu estou muito espiritual. Estou jejuando, Fofinho. Eu agora sou uma mulher espiritual, você não está vendo. O pobre fez assim no cabelo dele. O que é que essa mulher está fazendo? Aí um dia eu comecei a rir, me alegrar. Entrei na unção do riso. Gente, troquei as calcinhas todas. E está uma bênção até hoje lá em casa. Mas eu sou palmeira. Aí, Fofinho! 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 Gente, para, você não vai me levar para comer sushi, para. Vou comer fundi, sushi, não vou comer mais nada, né, minha gente? Lascou. E aí tem demônio que sai chorando. Sabe qual é o demônio? Ah, eu sou mais crente que todo mundo, conheço muito a Bíblia. Eu sou tal. Aí, o que é que o Senhor faz? Te quebra. Quebra o vaso. E aí você começa a chorar. Porque você descobre que Deus não despreza compungido e contrito. Que Deus não está procurando teólogo. Deus está procurando filho. Aí a gente chora. E o demônio da religiosidade, do orgulho, da prepotência e da soberba sai também. Porque a gente tem que aprender. Deus tira demônio rindo. Deus tira demônio chorando. Mas Deus tira o demônio. Aleluia. Vamos para o terceiro. Você é luz. Você é sal. Vocês são meus amigos. João 15, 14, 15 diz: vocês não são mais servos. Vocês são meus amigos. Eu glorifico a Deus, sendo amiga de Jesus. Aleluia. Vocês são de Cristo. 1 Coríntios 3, 23. Pertencer a Cristo significa o nome da família que eu pertenço. Eu não chamo mais vocês de servos, são meus amigos. Em Efésios, Paulo diz assim: vocês pertencem à família de Deus. Eu posso ter vindo de uma família destrambelhada. Eu posso ter vindo de um pai e uma mãe que eu nem sei. Eu posso ter sido achada num caixa de sapato. Mas agora todos que me virão, que me virem, saberão que eu sou chamada pelo nome do Senhor. Se o nome da família presta ou não presta, o nome que Deus te deu é maior. Oh, glória! Você é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Se eu sou corpo, eu não posso andar sozinha. A mão não glorifica sozinha. Mão, corra, vê para o braço. Encaixe no braço, para encaixar nos dedos, para cumprir o propósito. Você é corpo, e corpo só funciona junto. Quando você vai no médico, eu vou para o médico, vou mandar só meu coração para o médico, vou ficar aqui em casa. Não, você tem que ir levar seu coração para o médico. Aí você vai para o médico do joelho, você leva a perna, por favor, leve tudo. Para qualquer coisa que você for cuidar do corpo, vai tudo. Deus só pode cuidar do corpo junto. Porque o corpo junto se cura. O corpo se isolar não traz comunhão. E onde tem comunhão tem cura. E aonde tem cura tem propósito. Esse negócio de ficar em casa lamuriando. Ah, porque o irmão não me trata bem. Porque o irmão brigou comigo. Oi, vem cá. Primeiro, se sua família for um monte de coisa errada com você, você não deixa de ser família. No Natal tá aí com a sua tia fofoqueira. Tá aí tudo junto comendo aquele peru. E por que a gente deixa de ser a família de Cristo? Que é mais importante do que a família biológica. A gente não pode deixar. A gente é corpo. E a gente é treinado aqui. Se você não tolera seu irmão, a quem você vê, como é que você vai gostar de Deus que você ainda não viu?
Então ame seu irmão, é treinamento. Ontem a irmã viu minha baixar, ela já pediu. Aí eu disse, ninguém fique pedindo para ir para o aniversário da filha dela não. Eu disse que ia avisar isso aqui hoje. Eu disse que ia socorrer ela. Aí se eu não empresto a bachela para a irmã, a minha bachela não vai cumprir o propósito. E se a bachela não cumprir o propósito, ela não merece existir. Se eu não cumprir o propósito, a minha vida não vale nada. O valor da nossa vida é cumprir o propósito. E eu descubro o meu propósito no corpo de Cristo. Só há um lugar na comunhão do corpo. Glória a Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Meu irmão, a gente entrou aqui achando que a gente não era nada. A gente é isso tudinho. A gente entra aqui não se sentindo nada. A gente é luz, a gente é sal, a gente é amigo, a gente é família, a gente honra a Deus dentro do corpo. E a gente é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo podia morar em qualquer lugar, escolheu morar em você. Limpe a casa. Limpe a casa. Para Ele gostar de estar aí, porque você vai ver o Espírito Santo aí. Vai ser um retetel, vai ser profecia, vai ser porta aberta, vai ser cura, vai ser glória, vai ser transformação, vai ser restauração, vai ter poder de Deus libertando o cativo, vai ser gente que não queria saber de crente se convertendo, vai ter gente de fora vindo para dentro, vai ter família grande, vai ter bênção, vai ter uma reserva triunfante para o futuro, coisas melhores virão. Você é templo, você é a carta de Cristo. Eu já li essa no primeiro. Nós somos a carta, vós sois a carta escrita de Cristo. Vocês são um povo eleito, vocês são um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eita Deus, você é um sacerdote, você é separado. Você é um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Gente, quando alguém pega, baixa aqui só um pouquinho, queridos. Quando você pega uma coisa que é exclusiva de outra pessoa, o negócio pega, não pega? Isso aqui é exclusivo, ninguém mexa. Aí alguém vai lá e mexe. O que é que acontece? Eu não disse que isso aqui era exclusivo, que isso aqui era separado. Agora imagine o diabo tentando tocar em você e você sendo um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Não precisa nem você se aperrear, meu filho, porque ele já aperreou Deus. A vingança pertence ao Senhor. A vingança não pertence a gente. Não pertence a gente. A gente só tem que se preocupar com uma coisa: o que eu vou plantar, eu vou colher. Plantou, colhe. Por que eu vou me preocupar com a colheita de qualquer pessoa? Cada um vai responder por si. E Deus vai cuidar de todos. Deus cuida. Então você é propriedade exclusiva do Senhor. Quando o diabo toca em você, mexeu na menina dos olhos de Deus. O diabo não sabe o que faz quando toca na gente, porque nós somos dele, comprado pelo sangue. E não foi, porque Deus nos ama, Deus nos perdoou. Gente, Deus nos ama sim, nos perdoou, mas só perdoou por causa do sangue de Jesus. A história é muito bonitinha sem a cruz, mas não caia nessa não. Porque você é amado hoje, você é da família, você é sal, você é luz, você é templo do Espírito Santo, você é a carta lida de Cristo, você é templo do Espírito Santo. Tudo que você é, só é porque Jesus morreu por você. Essa historiazinha de amor teve morte e sangue. Então não tenta fazer filme de Hollywood com essa história não, porque foi preço de sangue para você estar aqui hoje. Vocês, esse eu amo. Romanos 8:37. Vocês são mais do que vencedores. Vocês são mais do que vencedores. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Porque nós temos um caráter e uma identidade para viver. Nós temos o caráter de sermos luz. Você é luz. Diga para o seu irmão, você é luz. Vou dar uma de pastora Fátima hoje aqui, você é pedagógica. Diga para o seu irmão, você é sal. Você é amigo de Cristo. Nós somos corpo.
Nós somos irmãos. Nós somos o templo do Espírito. Nós somos uma carta escrita para o mundo. E nós já somos mais do que vencedores. Então minha pergunta, a gente precisa querer ser alguma coisa lá da serpente? Se a gente já tem tudo isso? Se a gente já tem toda essa identidade nos cura, nos direciona, nos levanta, nos ressuscita, nos restaura, nos transforma, nos liberta. Nós não temos que lutar para ser alguém. Nós só temos que permanecer para ser o que Deus diz que nós já somos. Eu não quero ser ninguém. Eu quero ser o que Deus diz que eu já sou. Eu já nasci debaixo de uma promessa. Eu já nasci. Pode se preparar aí. Eu já nasci debaixo de uma identidade. Então eu não vim aqui pregar. Você não veio nesse culto para tentar ser abençoado. Eu vou ali no culto para tentar ser abençoado. Isso é coisa de escravo do Nordeste, gente. A gente tem que se libertar dessa mentalidade de escravo. O nordestino gosta de ser escravo, carregador de tijolo, empregado de faraó. Deve ter sido os povos antepassados que escravizaram tanta gente, que a gente ficou com essa tendência de escravo. Mas o Nordeste é o melhor lugar do Brasil. Meu irmão, foi a melhor coisa, viu, Tiago, você ter vindo para o Brasil com a sua esposa. Agora, o melhor ainda foi ter vindo para o Nordeste. Você está comendo o melhor dessa terra, meu irmão. Aonde você ia comer uma tapioca com queijo coalho? Em canto nenhum. Aonde ia ter esse sol maravilhoso, esses tubarões que a gente tem aqui? Canto nenhum. Qual é a praia do Brasil que tem tubarão? Tudo melhor Deus deu a gente, para a gente dominar e governar. Então a gente é abençoado demais. A gente é abençoado demais nessa terra, a gente é abençoado. Então a gente não tem que lutar para ser o que não é. A gente já é. A gente só tem que revelar o que Deus chamou a gente para ser. Em vez de lutar a vida todinha para ser o que não é revelar o que já é. Ele já abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. É passado, ele já abençoou. Então a gente tem que revelar essa identidade. Ei, carta escrita, vem cá. Amanhã quando você acordar seu filho, carta escrita, levanta, vai tomar banho. O templo do Espírito Santo, já comeu cuscuz? O sal da terra, por que tu não acordou ainda? Ô luz, como é que tu ainda não fez a tarefa? A gente amanhã está chamando os meninos da gente do nome que Deus deu a gente. Você vai olhar para o seu marido e vai dizer, ô sal da terra. Você agora vai chamar pelo que é, trazer a identidade para fora. O único problema que você tem é que o diabo está tentando matar a identidade que você já é. Eu quero despertar isso hoje. Quero despertar nesse culto hoje a verdadeira identidade. O Espírito de Deus, nós queremos sair hoje do cativeiro, das palavras que vieram sobre as nossas vidas, por figuras de autoridade que feriram a nossa identidade, que aprisionaram, vidas que estão hoje aqui no calabouço espiritual, nos calabouços, Senhor, de pessoas, Pai, que eram para ter afirmado a identidade, Senhor, mas infelizmente, Senhor, pecaram, erraram por falta de sabedoria e chamaram a existência uma história trágica, uma história de dor. Nós estamos aqui, Senhor, porque Tu és aquele que restaura a nossa identidade para curar o nosso propósito. E nós abraçamos a identidade. Nós somos essa identidade que Tu diz que somos. Nós somos essa carta, Senhor, que precisa ser lida para o mundo. Que o mundo precisa ler essa carta que somos nós. Quanto mais baixo foi o pecado, quanto maior foi a tragédia, maior será o testemunho, maior será a glória, porque para cada vergonha exultaremos em dupla honra, porque os nossos leves e momentâneos sofrimentos não se comparam com a glória que há de ser revelada. Eu chamo a existência hoje nessa casa, a verdadeira identidade de Cristo sobre cada um de nós.
Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Tu tens estado numa luta tremenda aí dentro do teu coração. Mas eu sei que tu tem pouca força, filho, mas tu me queres. Tu tem me buscado e eu vou te honrar. Eu sou o Senhor que te toma pela mão direita. Eu sou o Senhor que te tirei do montouro e te fiz sentar em lugar de príncipes. Eu te fiz sentar ao lado a lado com doutores, porque fui eu que te tirei da mentira, fui eu que te tirei da vergonha, e fui eu que te levantei, e ninguém pode te tirar das minhas mãos. E agindo eu, quem impedirá o meu agir? Tu és o instrumento meu, tu és o instrumento meu para ajudar os necessitados. Eu tenho visto o teu coração pelos necessitados, eu vejo a guerra que está vindo contra ti, mas eu te digo, não prevalecerá. Por um caminho virá e por 7 sairá. Eu sou Deus de milagres, eu sou Deus de milagres. Eu sou o Senhor que abre as portas, eu sou o Senhor que abriu o mar vermelho. E assim eu digo a ti, filho, abrirei o mar para tu passar. Abrirei as águas do oceano para que tu passes. O convite vai chegar. E tu vais atravessar muitas águas. E quando tu estiveres ali naquele lugar do avião, tu vai dizer: foi o Senhor que fez. Eis que faço tudo novo, eis que faço novo, eis que passou pelo fogo, eis que passou pela prova, eis que passou pelo lugar estreito. Estou formando, estou levantando, estou aprimorando, porque grande é a obra. Vão cuidar de muitos, vão restaurar muitos. Eu arranco de ti esse medo, essa rejeição que entrou desde a tua infância, porque a tua infância foi de palavras que entraram na tua mente, que te aprisionaram. Mas eu digo a ti, tu és meu, tu és escolhido. Eu te dei uma família de honra, eu te curo nessa noite, eu te dou meus pensamentos, eu te dou as minhas ideias, eu te dou as minhas ideias, filho. Nós não estamos sendo abençoados, nós somos abençoados. Você não veio aqui hoje pedir esmola, você veio hoje aqui derramar o seu coração, porque você é filho, porque você é amado, porque você é herdeiro. Então quando você entra na casa do Senhor, você não vem como pedinte, mas você vem como filho. Enquanto tu encobrires o pecado, eu não te posso fazer prosperar, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que anda se arrastando, escondendo, homem, digo eu a ti, até quando tu vais resistir à ação do meu Espírito? Tu dizes que não consegues, mas tu não pedes minha ajuda. Se tu clamares, tu verás a minha glória, tu verás o meu socorro descer. Homem, eu te escolhi, eu escolhi tua casa. Até quando tu vais lutar contra a minha vontade? Desce 3 dias da minha presença no jejum de Esther. Desce 3 dias da minha presença e tu verás o que eu vou fazer, porque contra certas caixas de demônios, jejum e oração, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que faço novo, eu sou o Senhor que fecho portas, eu sou o Senhor que abre portas. Como tu entraste clamando e tu dissesse: Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo. Mulher atormentada pelas tempestades e assolada pelas ventanias, intentaram contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Eu sou o Senhor, que te tirei da morte e do impossível, e do jeito que eu fizer, tu me agradece. Ramachei, Ramasere Candalama, Ribalabashere Andelemar, Ribalabashere Candalabasso.
Aleluia. Vamos adorar algo bem leve. Nada de guerra, leve. O Espírito está leve. Há um doce Espírito aqui. E eu quero mergulhar nas águas desse Espírito. Há um Espírito Santo que está encorajando essa noite. Há uma unção de encorajamento. Esse doce Espírito, ele aconchega, ele acolhe aos cansados que estão aqui. Há muitas vidas cansadas e abatidas. Como tu tens enfrentado lutas da vida. A tua alma desmaiou e o teu corpo cansou. Mas o Senhor diz: eu sou renovo para ti. Eu sou renovo para ti. Eu te levo para as águas tranquilas. E eu não te cobro, eu não te pressiono. Eu não te cobro, eu não te pressiono. Eu sou teu Deus. Eu te tomo pela mão direita e atravesso contigo as águas difíceis. Querida filha, amada filha, tenho visto teu coração e a grande perseguição. Tu és para mim como um jardim fechado para essa terra. Tenho eu escutado o teu clamor, tenho eu escutado a tua oração. Como eu tenho me alegrado, como eu tenho visto o que tu tens se derramado na minha obra. Tenho eu um plano e um pacto contigo. Tu tens visto como eu tenho trazido os teus filhos e como eu tenho trabalhado no coração deles. Eu não te acuso, eu não te cobro. Tu pensas que tu erraste porque tu se deleitaste na minha obra, mas eu vou honrar cada lágrima e cada suor que tu derramasse na minha obra por mim. Eu cuidarei dos teus e eles me seguirão e me servirão. A tua descendência será poderosa na terra. As nações conhecerão teu nome, Simeia. As nações conhecerão teus filhos e teus netos. As nações saberão a tua obra e aquilo que tu fizestes diante do meu altar. Mas eu digo a ti, prepara-te, porque eu abrirei portas em 2026. Eu darei presentes a ti e recompensas. Eu tenho visto o teu coração e eu tenho visto a obediência e eu vou honrar. Ramarabachai, o teu fim é melhor do que o teu começo e a tua alegria não terá fim. Harabalabachere candalabá, harabacere andelebalabá. Ele não despreza um coração compungido e contrito. Eu sou provisão, eu sou socorro, diz o Senhor. Jovens, vocês são fortes. Vocês já venceram o maligno. Grande tem sido as provas, grande tem sido as dificuldades. Mas estou eu levantando a geração de profetas, de pastores, de apóstolos, de evangelistas e de mestres. Por isso a prova tem aumentado. É como um fogo ardente que está em volta de vós. E vocês olham para um lado e para o outro e não sabem mais o que fazer. Mas eu digo a ti, jovens, virá socorro dos quatro cantos, virá fortaleza dos quatro cantos, e eu levanto vocês para vencer os principados dessa terra. Levanto vocês para vencerem a hora mais negra que a terra vai enfrentar. Mas a minha glória repousará, e ainda que haja densas trevas na terra, sobre vós vai raiar a luz do Senhor. O treinamento é intenso, mas a patente é maior, e não haverá prova que possa limitá-los, mas as provas serão para vocês crescerem em autoridade, e o dobro da unção repousará sobre vós. Engraçado, tem um louvor antigo que eu amo. Eu não sei se você sabe, Samuca, mas é Segura na Mão de Deus. Vocês sabem esse louvor? Consegue? Amém. Então eu queria pedir para vocês agora ficarem de pé, porque esse é o momento que a gente vai derramar nosso coração. Esse é o momento que a gente triunfa sobre o inimigo. Quando a gente adora, a gente triunfa sobre o inimigo, a gente limpa nosso coração. A gente limpa o nosso coração.
A gente adora porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Senhor, nós queremos te pedir agora, Pai, clamar a Ti agora, que as células adoradoras sejam acordadas, que as células que estavam se unindo para virar câncer, caroço, para virar o mal em nossos corpos, comece agora a despertar as células adoradoras. Nós repreendemos agora toda enfermidade, repreendemos agora toda doença, repreendemos agora todo câncer, pressão alta, depressão. Nós repreendemos agora toda a fúria do inimigo, repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda seta que veio por um caminho, o inimigo veio por 7, ele vai sair. Senhor, esse é o momento que o Senhor manda a gente orar por cura na casa. Por cura na casa. Pessoas que estão aqui com diagnósticos, pessoas que estão aqui com sentenças do inimigo, comece a levantar sua mão. Levante sua mão, vocês que receberam alguma sentença, receberam algum diagnóstico. Levante sua mão, porque há anjos passeando agora na casa. Ele deu ordem aos anjos dele ao seu respeito. Tem anjos vindo com resposta do céu. Tem anjos vindo aqui hoje com resposta que você está clamando. Não é para a morte, é para a vida. Não é para a morte, é para a vida. Eu sou o Senhor, que te tomo pela mão, que fortaleço os teus pés cansados e digo: esse é o caminho, andai por ele. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor que toco no sangue, eu sou o Senhor que reverto quadros, eu sou o Senhor que conheço o teu deitar e o levantar, eu sou o Senhor, e a minha palavra, quando é liberada, não pode ser impedida. Eu te digo hoje, mulher, eu te sustento, assim como a tua mão está assim erguida, assim está minha mão sobre a tua, assim está minha mão. As muitas águas não podem apagar este amor, as muitas águas não podem calar, as muitas águas não podem te limitar, porque eu sou o Senhor que abriu o mar vermelho, eu sou o Senhor e além de mim não há outro. E eles vão ver a minha glória em ti, e eles vão ver a minha ação em ti, e eles crerão por causa do que eu faço em ti. Em nome de Jesus.